Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da lição da Escola Sabatina, não é mesmo? Vamos pro vídeo? Bom, e o tema dessa semana é bastante interessante. A gente chegou na área, né, das pragas. E o tema é pragas por toda parte. E tem a tirinha aqui mostrando. Eu vou resumir muito essa parte porque eu vou deixar mais para vocês estudarem em casa. Vamos focar mais, digamos, em domingo e segunda. Mas os capítulos que eles colocaram para estudarmos é Êxodo 7 ao 10. E já começa, né, com a ida de Moisés novamente para ir falar com o faraó. Só que aí novamente acontece que ele não aceita de novo. E tem aquela cena das serpentes, né? Que é quando Moisés mostra, né, que aparece uma serpente, ele jogou, né, o cajado dele no chão e uma serpente surgiu. E aí o faraó disse que poderia fazer a mesma coisa com os magos e mestres dele. E o que é que acontece? Aconteceu a mesma coisa. Eles conseguiram transformar os cajados, né, pedaços de madeira, em serpentes. Só que foi diferente, porque a serpente que Moisés tinha, ela comeu as outras duas, que foi Deus, né? E aí ficou um negócio, né, que mesmo assim ele não acreditava no Deus de Israel. E ficou assim, ele não concordou em ponto final. E aí Deus não ia ficar parado, ele agiu e dessa vez com consequências dos atos dele, né? E aí foi aí que começou as pragas, aconteceu muitas coisas. Eu vou falar os títulos aqui dos capítulos, que é Moisés fala novamente a Faraó, que eu já expliquei um pouquinho sobre. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Aí o capítulo 8 já. Segunda praga, rãs. Ainda no 8º capítulo, terceira praga, piolhos. Quarta praga, moscas. Já no capítulo 9, a quinta praga, peste nos animais. Sexta praga, úlceras. Sétima praga, chuva de pedras. E já no capítulo 10, que é a 8ª praga, gafanhotos. Nona praga, trevas. E se encerra aqui com os temas. Bom, eu aconselho vocês a estudarem bastante essa parte porque é bastante interessante e é muito bom você se aprofundar mais. Não vou conseguir fazer isso aqui agora porque temos mais 2 lições para passar. Mas eu espero que vocês se aprofundem muito porque é bastante interessante essa história. Fez parte, né, da libertação do povo de Deus, né? Porque foi muito complicado naquela época e eles sofreram bastante as consequências dos atos deles. E é sobre isso. Segunda tem como tema desejo de controle. E já começa falando que a quem você procura quando você tem dificuldades. Será que você tem alguém que você procura quando tem dificuldades? Alguém físico mesmo, alguém físico para conversar, para pedir alguma ajuda, pedir algum alimento, pedir ajuda financeira ou até ajuda emocional, né, da sua saúde emocional, porque é uma das coisas que mais afeta a gente, é a nossa saúde emocional, não é mesmo? E é uma das coisas que a gente mais precisa de ajuda. E aqui fala que mesmo que não peça ajuda com frequência, você sabe que se precisar, tem alguém ali do seu lado que pode te ajudar. E algumas pessoas buscam amigos, parentes, influentes para dar uma força na carreira, na vida ou para evitar as consequências de seus erros. Mas e se você não tivesse ninguém por perto quando as coisas começassem a desmoronar? Como seria? Como seria a situação, hein? Quando a pressão aumenta e as dificuldades parecem não ter fim, muitas pessoas tentam buscar soluções, ou seja, buscar soluções sozinhas por si só e tentar resolver a questão toda só. E aqui fala que quando sentem que perderam o controle da vida, é comum elas buscarem conforto em certas coisas que sabemos que não é nada boas. Como, por exemplo, eu não sei se você vai entender, mas eu acho que isso é censurado no YouTube. Aí, abuso de substâncias ou até relacionamentos tóxicos para preencher esse vazio que elas têm. E eu acho que isso é uma coisa de autossabotagem com nós mesmos. São uma das coisas que a gente faz e
É complicado o ser humano, viu? É muito complicado. Porque ele mesmo entra numa coisa que é muito difícil de sair. E elas ficam presas àquilo, sabe? É como se elas não conseguissem sair porque elas achassem que aquilo fosse o ponto de conforto delas e que aquilo ali tá confortável, ali tá muito bom, entendeu? E aqui fala que no passado as pessoas também enfrentavam dificuldades que estavam além de seu controle. No Egito, uma pergunta recorrente era: será que o rio Nilo terá água suficiente para garantir uma boa colheita? O rio Nilo ele era um dos rios mais importantes do antigo Egito, do mundo antigo, que era essencial para a vida no Egito, ou seja, eles dependiam completamente desse rio. Se acontecesse alguma coisa, grande parte da prosperidade da civilização egípcia estava diretamente ligada a ele. No entanto, o Nilo poderia ser imprevisível. Se as águas subissem demais, tomava de conta das plantações. Ou se ela não secasse, o que acontecia? Causava seca e não havia comida para as pessoas. Como os egípcios não podiam controlar o Nilo, recorriam aos seus deuses, esperando que eles pudessem intervir, porque para eles seria muito mais fácil, né, confiar neles, né, porque eles iam fazer o melhor para eles, porque os deuses deles estavam no controle, tinham controle dessas coisas e podiam consertar isso. Será que deu certo? E não era apenas o Nilo que precisava ser controlado. A crença nos deuses capazes de regular esses fenômenos era central para a cultura egípcia e gerava um confronto direto com o Deus dos hebreus. O fim dessa história, como sabemos, foi desastroso para as divindades egípcias. Realmente. É muito complicado, porque até hoje, né, existem diversos deuses hoje em dia. Aquilo que a gente prioriza na nossa vida é um deus e tudo mais. A gente sabe disso. Só que naquela época existiam esculturas, imagens, essas coisas para as pessoas. E elas acreditavam profundamente que aquilo poderia salvar elas de alguma coisa. Tinha o deus da água, tinha o deus de tudo, tinha deus de... Tinha deus para tudo naquela época. E até hoje em muitos países existe isso também. Só que eles confiavam muito nesses deuses. Eles achavam mesmo que eles poderiam, né, fazer tudo o que eles precisavam. Só que não. Era o contrário. E o que acontece? No final das contas, o Deus de Israel mostrou, né? E teve bastante consequências. Um final desastroso para eles. E vamos para segunda-feira. Sem mais delongas, o tema de segunda-feira é cobras vivas. E já começa falando sobre as pragas do Egito, das pragas do Egito, que é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Creio que você já ouviu falar quando você era criança, ou quando você já era adulto, mas geralmente a gente escuta quando é criança, né, que as professorinhas contam a historinha, bem legalzinho. E elas foram grandiosas, com a destruição crescendo à medida que a praga se sucedia. Cada praga se tornava mais complicada ainda deles lidar, porque tipo assim, eles já estavam passando por uma coisa, aí vinha mais outra, aí vinha mais outra, até o ponto assim que chegou num ponto assim terrível para eles. E aqui fala que para entender o motivo dessa devastação, é importante primeiro observar como as pragas representam um confronto entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. A recusa do faraó em permitir que os hebreus saíssem somente 3 dias. 3 dias, gente, 3 dias. Ele se recusou a permitir que eles saíssem somente 3 dias. 3 dias. Até o deserto para adorar o Deus foi o estopim para as 10 pragas. O faraó questionou: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Olha a audácia dele. Olha a audácia de Faraó, gente. De achar que poderia desprezar assim facilmente o nosso Deus, sabe? O Deus de Israel.
É tipo assim, pra você ver, né? Ele dava tanta moral para o Deus de Israel que ele não ligava pra nada e falava o que ele pensava. Ele deixou claro que não acreditava que o Deus dos Hebreus fosse alguém digno de ser obedecido. As coisas só pioram. E a gente vê, né, que ele não dava, como eu disse, não dava um mínimo de importância e não ligava mesmo pra Deus. E ele achava assim, é só mais um Deus aí que não faz nada, tanto faz. Em resposta, Deus disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. A competição começou com a vara de Arão. Quando o faraó pediu um sinal milagroso, Deus ordenou que Arão jogasse sua vara no chão e ela se transformaria em uma serpente. No entanto, os magos do faraó fizeram o mesmo. O Senhor então fez com que a serpente de Arão engolisse as dos magos. O Senhor O que esse primeiro confronto deixa evidente é que se tratava de um embate entre os deuses do Egito e o Deus dos Hebreus. Os magos egípcios conseguiram imitar o poder sobrenatural do céu, deixando que o povo decidisse por si mesmo quem era o verdadeiro Deus. Isso explica, em parte, porque o faraó endureceu seu coração diante da ordem de Moisés. A luta das serpentes foi apenas o começo. As pragas que vieram depois foram como um desmonte gradual do panteão de divindades egípcias. Embora geralmente sejam chamadas de pragas, o texto bíblico as descreve como sinais ou maravilhas, ressaltando que um poder sobrenatural estava por trás de tudo isso. Elas não foram meros fenômenos naturais, mas a manifestação da autoridade divina, da autoridade de Deus. Ele estava mostrando quem ele é. E tipo assim, as pessoas não estavam dando bola, não estavam dando importância, não estavam vendo o quão grandioso ele era, sabe? Aquelas pessoas estavam simplesmente assim, nem aí para ele. E nem estavam deixando o povo dele sair para se encontrar com ele durante 3 dias. Somente 3 dias. Negaram, e Faraó ainda zombou de Deus, entendeu? Então as coisas estavam ficando mais complicadas, porque Deus insistiu, Deus tentou muito, Deus mandou Moisés lá umas 2 ou 3 vezes, ou até mais, e mesmo assim ele se recusava, continuava se recusando, entendeu? E foi isso que acabou que tinha consequências, entendeu? Dos atos, dos erros deles, das palavras que ele falou, entendeu? Para aquelas pessoas também, porque elas zombavam também e achavam que os deuses deles eram maior do que o Deus de Israel. Eles zombavam muito e achavam que não tinha importância e que nada ia acontecer na vida deles ou com eles, com o povo deles. Eles achavam que o Deus deles poderia proteger eles de qualquer coisa, mas não é assim que funciona. Ninguém pode mais do que o Deus de Israel. E foi aí que fez com essa questão das serpentes, fez com que com certeza eles questionassem, nossa, isso aqui a gente consegue fazer, o nosso Deus consegue fazer. Aí as pessoas, nossa, tá vendo? A gente também consegue fazer. O nosso Deus consegue fazer também. Então por que eu vou acreditar em um Deus desse só porque ele fez isso? Se o meu também pode fazer isso e muito mais. Pois é isso que cair no nosso próprio entendimento, achar que o que a gente fala, o que a gente faz é verdade, é a melhor decisão que a gente toma e tudo mais, é o que destrói a gente, sabe? É o que destrói a gente, porque a gente não para raciocinar, não para observar, só simplesmente cai no nosso próprio entendimento e acha que o que a gente fala não tem consequências, não geram consequências na nossa vida. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem pra eles. Mas não é assim que funciona. Deus mostrou aqui quem ele realmente era. Ele disse, infelizmente eu não posso fazer mais nada além disso. Eles procuraram isso, eles fizeram isso, e eu não posso, entendeu? Deus era um Deus misericordioso, e ele foi com o Faraó e o povo dele.
mas eles não quiseram aceitar. Então Deus teve que agir para libertar seu povo desse sofrimento, libertar o povo dessa escravidão, entendeu? Ele tinha que fazer isso. E muitas pessoas hoje em dia eu acho que não entendem muito bem isso, mas isso tem um grande significado por trás, entende? Então é complicado o ser humano, porque a gente só faz besteira e não para observar as coisas como elas realmente são, como eu já disse muitas vezes aqui nas lições anteriores. A gente tem que parar, estudar e entender bastante todos os significados da palavra de Deus, por qual motivo ele faz as coisas, porque se a gente for no que simplesmente as pessoas dizem, a gente vai cair numa roubada, numa mentira, numa farsa, entendeu? A gente tem que procurar estudar de verdade a palavra de Deus, para que a gente possa guardar ela no nosso coração e não pecar contra Deus e não enganar nós mesmos, entende? Então se apegue à palavra de Deus e estude bastante ela. Esteja pronto para confrontar você mesmo quando você precisar. A narrativa é cuidadosamente estruturada. As primeiras 9 pragas estão divididas em 3 grupos. Somente a 10ª praga que é separada, viu? Das 9. Cada grupo começa com Moisés encontrando o faraó de manhã cedo e apresentando uma mensagem de advertência. No entanto, a 3ª praga de cada grupo ocorre sem aviso prévio, mostrando o aumento da intensidade do juízo de Deus. Pois é, Deus ainda foi muito cuidadoso e mandou Moisés lá, para falar. E ele mostrava, que a intensidade, de cada coisa que estava acontecendo. E Faraó estava vendo isso e estava sentindo isso com certeza. E esse é o juízo de Deus, gente. Esse é o juízo de Deus. E não tenho que questionar. Tem que saber o que você fez. Você tem que saber. E você sabe. No fundo, Faraó sabia. No fundo, Faraó sabia. E tem uma pergunta aqui para fechar. Eu achei ela bastante interessante também. Só que, para falar a verdade, eu não sei como responder porque eu tenho dúvidas se sim ou se não. O que é que fala? Você já presenciou alguma atividade sobrenatural provocada por poderes demoníacos? Como foi essa experiência? Assim, eu acho que eu não sofri, eu não experienciei isso não. Eu acho, mas às vezes eu tenho dúvida, porque pra mim é como se ainda viesse alguma coisa na minha mente, sabe? Mas e aí, será que você já experienciou alguma coisa assim? Se sim, coloca nos comentários, não só você, mas alguém que você viu passando por isso, entendeu? Pode colocar nos comentários, eu estou de olho neles. E eu agradeço de todo o meu coração por vocês estarem nos acompanhando, estarem vendo, os vídeos da lição da Escola Sabatina. É sempre gratificante ver os comentários das pessoas agradecendo. Eu fico muito feliz que vocês encontraram a gente e têm acompanhado e têm gostado de ouvir mais sobre a Palavra de Deus, sobre o estudo da lição da Escola Sabatina, que é muito importante também. Então não deixem de estudar a lição da Escola Sabatina, porque eu não estou com a minha física, hein? Mas tem um aplicativo do 7Me, você pode baixar ou você pode entrar no link que vai estar passando aqui na descrição. E é isso, pessoal. Antes de finalizar, vamos levar uma prece ao nosso Deus? Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia que já está se passando, Senhor. Mas eu te peço que abençoe cada um, Senhor, e conceda um ótimo dia na tua santa presença, Senhor. Que a cada dia a gente sinta o desejo mais de se aprofundar na tua palavra, de entender a tua palavra, de compreender a tua palavra e de colocar em prática ela, Senhor. Porque não adianta eu saber de tantas coisas e não agir e não fazer nada, Senhor. Porque eu tenho que agir, eu tenho que fazer por onde, Senhor. Eu tenho que fazer o meu papel como teu filho, eu tenho que fazer o papel como teu servo, Senhor. Então nos abençoa, nos guia e abençoa cada pessoa que está assistindo. Ajuda ela, Senhor. Eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe. E eu sei que o Senhor cuidará muito bem dela ou dele. Eu sei disso, ó Pai, e eu confio plenamente em Ti, ó Pai. E vai dar tudo certo. Que essa pessoa também sinta isso e que ela fique em paz. É isso que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido um pouco e não deixem de estudar, os capítulos que eu passei, Êxodo 7 ao 10,
porque é muito importante você se aprofundar ainda mais para você compreender mais ainda o resto da lição. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e tchau, tchau!